Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma boa conversa sobre como utilizarmos a mediunidade com critério e sempre a serviço de Jesus. Seguirmos seus ensinamentos, tanto dentro quanto fora das unidades religiosas. E entendermos que somos médiuns 24 horas por dia e precisamos nos aperfeiçoar para transmitirmos as melhores comunicações. Vamos começar? O Evangelho, como bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes, é fonte diária de subsídios. Sendo assim, por hora estudaremos o capítulo 21, item 9, Mensagem de Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. A transição na Terra já vem ocorrendo há bastante tempo, mas nos últimos tempos nós temos observado, com mais presteza essas movimentações, esses acontecimentos. Na história, sabemos que de tempos em tempos há várias convulsões sociais, dos mais diversos matizes. E estamos num momento como esse, em que há muita renovação de ideia, há choque cultural, há choque de ideias, e no meio disso tudo, também no aspecto religioso, nós, infelizmente, vamos encontrar esses profetas, ou seja, médiuns, em certas religiões, puxando, utilizando a religião, utilizando a doutrina em seu proveito próprio, infelizmente. São aqueles irmãos que não praticam aquilo que pregam. Então, nós estamos vivendo momentos assim e, mais do que nunca, nós, dentro desse mesmo capítulo, precisamos parar e lembrar que não devemos acreditar de pronto em todos os espíritos, mas que precisamos sempre analisar as comunicações que nos chegam. E a doutrina espírita nos favorece muito nisso. Quando estudamos com afinco, nós não caímos nesse lugar comum. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, Deus confia missões àqueles que têm condições de prossegui-las. Muitos de nós recuamos diante do primeiro obstáculo que encontramos. O missionário precisa ter coragem, perseverança, firmeza e, principalmente, humildade, modéstia e desinteresse pessoal. Lembrando que os espinhos também fazem parte do caminho dos missionários. Há missionários que vêm com tarefas espirituais e os que vêm com as tarefas materiais. São espíritos superiores, mas não são perfeitos. Neles, ainda há possibilidade de falir em suas missões. São irmãos que continuam em evolução. Lembrando sempre que a quem muito foi dado,
muito será pedido. Um bom missionário é aquele fiel intermediário entre os dois planos. É aquele que traduz nas suas atitudes, nos seus pensamentos e ensinamentos a verdadeira mensagem de Jesus. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Jesus é o nosso modelo e guia e nós podemos imitá-lo, mas sejamos verdadeiros naqueles nossos objetivos. Nós mesmos fazemos as nossas autoanálises, né? Isso é uma coisa que precisa ser recorrente, para daí nós verificarmos onde precisamos aparar as nossas arestas. Não é tarefa fácil nós assumirmos aquilo que a gente ainda precisa trabalhar em nós. E também é bom que a gente pare e observe naquilo que a gente já progrediu. Em tudo isso, em todo esse trabalho de missionário que temos, né? Porque nós somos aprendizes ainda de missionários, nós precisamos sempre utilizar a verdade, a nossa verdade. Vemos em todos os movimentos religiosos, incluindo o espírita, pessoas que desvirtuam a finalidade da religião, adaptando-as aos seus interesses personalizados de poder, orgulho e vaidade, esquecendo-se de que as religiões são meios para tornar os homens melhores, solidários, fraternos, vivendo o amor a Deus e a todos os próximos como a si mesmo, no conhecimento das leis morais divinas. E é interessante a gente também constatar de que de adianta nós irmos até o púlpito falarmos sobre questões que não conhecemos. Então, o trabalho do médium, o trabalho é sempre de estudo e ampliação das suas tarefas. Precisamos utilizar o Evangelho como estudo permanente, seguirmos os ensinamentos de Jesus e praticarmos também a caridade. É nesse trabalho diário da caridade, estamos ali nesta frente de trabalho, observando as mazelas que cercam os nossos irmãos, é que nós vamos melhorar os nossos sentimentos, a nossa visão e vamos traduzir em verdade quando ao púlpito chegarmos, quando estivermos à frente de turmas de estudos doutrinários, quando estivermos também atuando no trabalho mediúnico, quando estivermos também no trato interpessoal com familiares, colegas de trabalho, né, vizinhança, no nosso cotidiano. Nós estamos aqui para sermos melhores, que aproveitemos esta oportunidade bendita. Entendamos que na seara de Jesus não existe trabalhador pronto. Nos vejamos como estagiários, aqueles que trabalham, mas continuam estudando para o nosso aperfeiçoamento. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Aquela história de vou me preparar melhor para começar na caridade, vou estudar mais. O tempo urge. Nós precisamos aproveitar essa nossa atual encarnação para que possamos melhorar desde já. De que adianta estudarmos, adiarmos, enganarmos a nós mesmos, continuarmos mantendo a insegurança? Vamos em frente, sigamos em frente, não estamos sozinhos. Junto a nós estão os nossos anjos da guarda, nossos irmãos de luz, aliados ao ensino doutrinário e à percepção de que quando estamos trabalhando nesta seara,
observando os fatos que ocorrem no nosso dia a dia diante de nossos olhos, vamos ver que não só nós é que temos problemas, não só nós é que temos dúvidas, o outro também as tem. Quando nós oferecemos o nosso abraço, a nossa palavra, nós vamos melhorando a nossa sensibilidade e podemos distribuir o que há de melhor em nós através do aprendizado e através de boas ações. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Pois então, humildade e modéstia sempre. Não detemos toda a verdade. Não temos todo o conhecimento. Estamos, através do estudo e da prática da caridade, procurando sermos espíritos melhores. Estudo constante, tenho dito repetitivamente nesse nosso estudo, mas é o que precisamos para nos aperfeiçoarmos e melhorarmos já desde esta existência. E recorrendo ao dicionário, mendazes são hipócritas, mentirosos, falsos, entre outras denominações. E o cheio de si, de orgulho. O orgulho ainda é uma chaga muito grande que todos nós precisamos vencer. Ainda na condição espiritual que nos encontramos, ele é inerente a nós. E é uma batalha diária, porque cada um de nós, a seu turno, tem a sua cota de orgulho. Mas vamos seguindo em frente, porque a gente vai melhorar, nós vamos melhorar disso. Nós precisamos nos empenhar para sermos bons porta-vozes, não é? Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que fora absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Infelizmente, esses irmãos se aproveitam da ignorância, da fraqueza, que rondam certas pessoas, muitas, inseguras, carentes, então sedentas por uma palavra de alívio, uma palavra de conforto, e esses irmãos, esses falsos cristãos, esses falsos profetas, usam e abusam dessas pessoas que ainda estão mergulhadas na ignorância. Por isso nós precisamos estudar, por isso nós precisamos estar atentos ao vigiai e orai, que precisa ser praticado constantemente, para que não caiamos na lábia desses irmãos que usam o nome de Cristo em proveito próprio. Altos e baixos todos nós temos. Há uns que têm isso com mais constância, outros não, mas que recorramos ao Evangelho, que recorramos a Deus nosso Pai através da prece, que não pode nunca ser esquecida, através dos estudos aos nossos irmãos de luz,
ao nosso anjo da guarda, para que a gente se segure, para que a gente não caia dentro dessas carências nossas, que a gente não caia nessas situações constrangedoras. E ainda aqui, não podemos esquecer aquelas pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. E muitas das vezes buscam esses irmãos incautos, esses irmãos enganadores, porque ainda não têm coragem de investir na sua reforma íntima. Pelo descanso, pelo comodismo, veem que é muito mais fácil deixar a responsabilidade para os outros. Não podemos esquecer disso. Essa a questão. Observai-os, descubra-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhe faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Não se trata aí uma caça às bruxas, mas nós precisamos observar todo tipo de comunicação que nos chega. Precisamos exercitar sempre o nosso senso crítico, né? Para que não venhamos a errar seguindo passos que não são os de Jesus. Notai, ao demais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa do que lhes prestam ouvidos. E muitos, infelizmente, se perdendo nesse caminho, usando os irmãos para sobreviver até financeiramente, né? Acumulando riquezas, né? Com a carência do outro. Observemos sempre isso. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Mais uma vez, finalizando aí a mensagem de Erasto em Paris, 1862. Fé raciocinada que precisamos ter, estimulada pela doutrina espírita. Estudemos sempre. Usemos o bom senso para identificar esses falsos profetas. Entremos, meus irmãos, nessa tarefa para sermos os bons profetas. E lembremos também que em nosso trabalho, na seara de Jesus, fujamos das cegueiras espirituais, morais e sociais. Vamos promover, sem distinção, o progresso de todos nós enquanto humanidade. Combatamos a cegueira espiritual que ainda nos assombra no cotidiano. É nisso que nós precisamos pensar, meus irmãos. Então, o nosso estudo vai tendo uma pausa por aqui. Gosto muito de dizer que é pausa, porque o nosso estudo é permanente. Ele está terminando agora, nesse momento, mas ele precisa continuar sempre. O Evangelho é de estudo permanente. Utilizemos-o sempre. Temos dúvida? Recorramos ao Evangelho, recorramos à prece, elevemos nossos pensamentos ao alto, estejamos sintonizados com os guias de luz e vamos em frente. Até a próxima. Grande abraço a todos.